Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Bollio, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Technology Radar. O Technology Radar é uma revista publicada, uma publicação, né, da empresa chamada TOFWorks, TW, de um conjunto de vários especialistas, né, que colocam as principais tendências no mercado, tá? Em resumo é isso, mas assim, entendendo, dando uma explicação um pouco mais detalhada, né, você imagina que a TOFWorks é uma consultoria, então ela atua em vários clientes, né, e então ela trabalha com várias tecnologias, né, então tanto back-end, front-end, arquitetura, segurança. E eles também eles também têm lá os seus projetos, né, open source, que eles também trabalham. E eles tentam aplicar isso, né, nos clientes, né. E aí eles fazem essa publicação, né, algumas vezes por ano, e eles reúnem direitinho, assim, colocam num catálogo e assim, muita empresa faz isso, né? Só que não divulga, né? Agora, para a nossa sorte, né? A TOFWorks, ela não só divulga esse trabalho, como ela também faz uma boa tradução em português, né? Então você consegue ter esse material de graça, né? Com uma ótima qualidade em português. E nesse material você consegue ver assim, as tecnologias, né? Elas têm aí umas divisões e eles colocam assim, algumas sugestões conforme a tecnologia, se eles indiquem, né, que você, por exemplo, deve experimentar, se você deve avaliar, ou até assim, se eles já testaram tanto que eles falam, olha, a gente sugere que você adote. Né? Então, e inclusive algo interessante também, que nesse mesmo report, né, eles também falam o que você deve evitar, né? Então eles também têm uma lista lá que você deve evitar. Né? Então, assim, se você trabalha com tecnologia, tá, vale a pena você dar uma lida nesse documento. Tá? É um material que com certeza é muito válido assim, para o mercado de TI. Só acho que você não deve considerar como uma verdade absoluta. Tá? Assim, ali são experiências de várias pessoas, tal, mas talvez você não devesse considerar como verdade absoluta. Mas com certeza é uma boa referência, é um bom lugar para você dar uma olhada, ver o que o mercado, para onde ele está indo, assim, o que essa empresa sentiu daquela tecnologia, tá? Com certeza é uma leitura recomendada, tá? Eu vou deixar na descrição onde você pode lá se inscrever, tá? E na verdade eu estou devendo esse vídeo aí faz tempo, porque esse Technology Radar saiu no final do ano passado, né? Então eu vou comentar aqui só alguns itens que eu achei interessante, tá? Ali, vocês vão ler, tem vários, né? Tem várias coisas. Então, por exemplo, um que eu achei interessante que eles falaram para adotar é a arquitetura de confiança zero, né? Isso é uma coisa interessante, porque assim, quem já trabalhou com firewall, né, de configuração de firewall, por exemplo, o que você faz? Normalmente você restringe tudo primeiro, né? E depois você só libera algumas portas TCP, por exemplo, que vão ser acessadas, né? Então vamos imaginar um exemplo que você quer proteger uma máquina que tenha lá um servidor Apache HTTP. Então o que você faz? Você barra tudo e você libera só a porta 80. Tá? Então mais ou menos seguindo essa ideia, né, que você tem. Você expande essa ideia do firewall para uma arquitetura inteira, né? Então você imagina que tudo tem que ser protegido e aí você vai liberando aos poucos algumas coisas, né? Não é exatamente isso, mas segue esse princípio. Tá? Também eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada. Tá? O que mais?
uma coisa que eu achei interessante também deles falarem de evitar é de você usar dados em produção, dados de produção na parte de teste, tá? Tem muita empresa que faz isso, tá? Pega assim um dado de produção e aí faz o refresh em homologação, por exemplo, né? E não faz mais nada com os dados, né? Não embaralha. Então, o que acontece? Você começa a ter um problema de segurança de informação, né? Que você tem dados ali, às vezes dados sensíveis e em base de teste, né? Então, isso é complicado. Então, é uma coisa que é importante evitar, que eles sugerem também. Então, outra coisa interessante que eu achei legal existe o API Gateway Open Source, né? Que é o Kong, que ele é bem famoso, ele é bem utilizado aí pela comunidade. Só que existe uma dificuldade, né, pelo menos na versão gratuita, de você configurar, né, que é tudo feito pela API, né, então você não tem uma interface gráfica para fazer isso. Então, a comunidade criou uma versão open source, né, para você configurar a gráfica, chamada Konga, né? Então eu dei uma olhada, eu testei, assim, achei bem interessante. Você consegue configurar até de maneira bem rápida, assim, ela é bem amigável, achei bem legal. Tá? Então ele tá aí eles sugerem que você avalie, né? Então, uma boa dica. E a última, que eu achei interessante, né? Como agora tá essa questão das instâncias, né, das imagens que você tem no Docker, do tamanho delas, né, como isso tem influenciado bastante o mercado, né, porque se você tem uma instância que você roda na nuvem, né, e vamos supor que você tenha um tamanho de, sei lá, uma instância enorme lá, de 1 GB que você tem que rodar numa nuvem, ela vai ter um custo, né. Agora, se você conseguir reduzir o tamanho dessa instância pela metade, né, na nuvem, né, vai ter um custo reduzido. E ainda se a gente pensar que hoje praticamente nada em produção você vai rodar uma instância só, né, você vai ter um cluster lá com 2, 3 pelo menos rodando, então você vai ter uma economia ainda maior. Então essa ferramenta que chama Dive, você consegue fazer uma análise na instância, no tamanho dela, tá? Você consegue navegar ali internamente por ela, tá? É bem interessante também e vale a pena dar uma olhada, tá? Então essas são as dicas aí que eu passo para vocês, tá? Minha sugestão também para reforçar, se inscrevam ali no Technology Radar, tá? Para receber por e-mail, tá? Eles também, se você se inscrever lá, eles fazem algumas lives, tá? Alguns meses antes ou semanas antes de lançar, para comentar algumas coisas, também vale a pena participar, tá? Fica aí a dica, beleza? Um abraço aí, até a próxima.